pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, professor Ricardo aqui em mais um vídeo. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade no que iniciamos na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre grandezas proporcionais. Hoje nós vamos introduzir funções junto com essa parte de grandezas. Vamos relembrar o que vimos na nossa última aula. Primeiro, o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo que pode ser mensurado, ou seja, tudo que pode ser medido, contado, pode ser pesado, pode ser... O que você conseguir registrar é uma grandeza. E quais são os tipos de grandeza? Nós temos grandeza diretamente proporcional, que é a relação entre duas grandezas. Quando uma aumenta, a outra aumenta, ou quando uma diminui, a outra diminui. O que acontece com uma, acontece com a outra. E temos também grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra aumenta. Ou seja, o que acontece com uma, acontece o inverso com a outra. Também temos os exemplos de grandeza diretamente proporcional e inversamente. Tínhamos o exemplo da formiga. Quanto tempo a formiga levaria para andar 25 metros, tendo aqui já alguns dados sobre ela. E fizemos a relação. Como era uma grandeza diretamente proporcional, quando a distância diminui, o tempo também diminui. Então faríamos como uma grandeza diretamente proporcional, multiplicar meios pelos extremos. Resolvendo a conta, nós acharíamos que a formiga levaria 300 segundos para andar 25 metros. E na inversamente proporcional nós tínhamos o tempo para construir um muro, o número de trabalhadores e o tempo para construir o muro. A questão era quanto tempo 7 trabalhadores levarão para construir um muro. Então a gente tinha os dados que a gente estava na tabela. 2 trabalhadores levavam 21 horas, só que como era uma grandeza inversamente proporcional, se o número de trabalhadores aumenta, o tempo diminui, então nós não faríamos meios pelos extremos. Nós iríamos multiplicar em linha. 2 vezes 21, 7 vezes x. E fazendo aqui as operações, a gente ia encontrar que 7 trabalhadores levariam 6 horas para construir o muro. Então agora, já entrando na aula de hoje, vamos ver a razão de proporcionalidade. Em grandezas direta ou inversamente proporcionais, é possível encontrar uma razão, que vai ser representada pela letra K, que será um coeficiente numérico usado para relacionar as duas grandezas. Então, lembrando aí do finalzinho da última aula, uma grandeza direta, a razão é a constante aqui. A razão ela é dada pela divisão entre os dois valores. Então aqui eu tinha lá o exemplo do pão. Um pão era 20 centavos, 2,40. A minha razão era sempre a divisão aqui desses dois valores, e era sempre a mesma. Já na inversamente proporcional, a razão aqui ela era um produto. Ia multiplicar as duas grandezas. A gente tinha o exemplo da viagem, e a gente vai ver esses dois exemplos daqui a pouco. Então, eu tinha que a multiplicação das duas grandezas ia dar sempre o mesmo valor, que era a razão, que era a constante. Tá? Ia sempre dar o mesmo valor. Grandezas proporcionais e funções. Grandezas proporcionais relacionam-se com funções utilizando a razão de proporcionalidade. Ao calcular a razão, substitui-se o valor no lugar de K nas expressões. Então aqui, uma grandeza diretamente proporcional, ela tem um gráfico de função. Ela vai ser uma função do tipo y igual a kx. Mas o que é esse k aqui? Esse k é essa razão que eu vou encontrar. Vai ser essa razão. Se eu calcular lá, agora há pouco,
a minha razão era 20 centavos, então vai ser y igual a 0,20 vezes x. Então a minha função ela vai ser sempre uma reta quando ela for diretamente proporcional. Minha função vai ser uma função linear. Isso quer dizer que ela é uma reta. Enquanto a minha grandeza inversamente proporcional, ela vai ser uma função recíproca. Uma função recíproca é uma curva de hipérbole, que ela vem aqui descendo e chegando perto do zero, tá? E ela vai ser uma função do tipo y igual a k sobre x. No nosso problema agora há pouco da viagem, ali a razão era 600. 60 vezes 10 dava 600. Então aqui a função seria 600 sobre x. Mas a gente já vai ver isso. A grandezas diretamente proporcionais. Então aqui eu tenho o exemplo dos pães de novo, onde um pão custa 20 centavos, 2 custa 40, 5 1 real, 10 2 reais, daí em diante. Então se eu fizer a divisão aqui, todas vão dar o mesmo valor, 0,2, ou seja, 20 centavos. E essa aqui vai ser a minha razão. Isso aqui vai ser a minha letra K. Então aqui, na minha função, que eu vou relacionar com essa grandeza diretamente proporcional, esse K ele vai substituir esse Kzinho aqui. Então, no lugar de colocar y igual a kx, eu vou colocar no lugar desse K aqui, esse valor. No lugar desse K aqui, coloquei o valor 0,2. Tá? Então, a minha função que representa isso aqui vai ser y igual a 0,2x. Já a gente vai ver o gráfico dessa função, tá? Bom, grandezas inversamente proporcionais. Então aqui eu tinha o problema lá da viagem e da velocidade. 60 km por hora demoraria 10 horas, 100 km por hora 6 horas, daí em diante. Então aqui eu tinha a minha razão, era a multiplicação desses valores, 60 vezes 10, 100 vezes 6, 120 vezes 5, que dava sempre o mesmo valor, dava sempre 600. Tá? Então essa aqui era a minha razão, que era a minha letra K. Dentro da minha função, a grandeza inversamente proporcional, ela vai ser do tipo K sobre X. Ela vai fazer essa curva aqui. Isso quer dizer o quê? Que no lugar de colocar esse K aqui, eu vou colocar esse valor. Então a minha função vai ficar o quê? Y igual a 600 sobre x. E essa vai ser a função. O que muita gente está fazendo aqui é substituir a letra K, que é a razão que a gente já calculou, lá na fórmula. Tá? É o que a gente está fazendo por enquanto. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico da função. Primeiro, para você criar o gráfico da função, você precisa daquela tabelinha para saber os valores. Eu vou relacionar os dois valores 0 e 30, isso sendo uma variável na reta do x e a outra na reta do y. Tá? A deitada aqui ela vai ser o x e em pé vai ser o y. Então 0 e 30, tá? Bem aqui. 1 e 40 vai estar aqui. 2,50 aqui. 3,60 tem aqui. 4,70. 5,80. E a minha função, 30 mais 10t, ela vai ser representada por essa reta verde aqui. Então essa aqui é a minha função. Tá? Agora olhando para os nossos casos, da grandeza diretamente proporcional, que a gente tinha um problema dos pães, o gráfico da função vai ser esse aqui. O 1 e o 0,2 estão ligados bem aqui. Está muito longe o gráfico, então não dá para ver o 0,2. O 2 e o 0,40 está bem próximo também. 2 e 0,40. O 5 e o valor 1. Aqui o 5, o valor 1, era para estar por aqui. O 10 é o valor 2, o 10 aqui, o valor 2.
O 20, o valor 4, 20 e 4, tá pertinho do 5. O 50 e o 10, ó. 50 aqui, ó, e o 10 aqui. Então, eu relacionei esses dois pontos e construí a minha reta, ó. É uma reta que passa por cima desses pontos. Em grandeza diretamente proporcional, a função vai ser sempre uma reta que passa por cima desses pontos. Já na grandeza de inversamente proporcional, que eu tenho lá o meu problema da viagem e velocidade, a minha curva, o meu gráfico, ele vai ser uma curva. A curva que vai representar a grandeza inversamente proporcional. Vou pegar os pontos aqui. Velocidade e tempo de viagem. Velocidade aqui, ó, no eixo X, e o tempo de viagem no eixo Y. A 60 km por hora. 60 vou relacionar com 10, está bem aqui na metade. 100 km por hora, vou relacionar com 6 horas. Então 6 seria bem por aqui assim. O 120 com o 5, 120 seria mais ou menos aqui, e o 5 por aqui assim. O 150 com o 4, o 200 com o 3, o 300 com o 2. Então eu ia sempre relacionando esses dois valores e construindo a reta, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A construção de gráficos deve ser feita utilizando aquela tabela e unindo os pontos. Espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!